Dando prosseguimento ao nosso trabalho, a gente vai falar um pouco para vocês sobre ligações químicas, tá bom? Quem fala aqui é o professor Júnior, então a gente vai trabalhar a nossa disciplina de Química neste tópico, partindo do princípio que vocês, alunos, já estudaram sobre distribuição eletrônica. Então, a ligação química ou ligações químicas são de suma importância porque elas podem explicar características de substâncias. Solubilidade, questão de condutividade elétrica, afinidade. Então, a gente pode explicar várias propriedades a partir das ligações químicas. Esses são os nossos objetivos: avaliar e compreender as diferentes classes de interações interatômicas e as relacionar com suas diferentes características físicas e químicas. Para isso, a gente precisa dominar o conceito de regra do octeto e compreender a diferença entre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, certo? A regra do octeto. O que é essa regra do octeto e qual a sua importância? A regra do octeto diz assim: quando um átomo isolado encontra, isto é, colide com, bate em, se choca com outro átomo, esse encontro se dá entre as eletrosferas dos dois átomos em questão. Professor, o que é eletrosfera? Eletrosfera é a região onde ficam os elétrons. O átomo, basicamente, ele tem duas regiões: uma região central, chamada núcleo, e uma região periférica, chamada eletrosfera. Então, quando as eletrosferas dos átomos se chocam, essas relações interatômicas são dependentes exclusivamente das estruturas dessas eletrosferas envolvidas, principalmente na camada mais afastada do núcleo, ou seja, camada mais externa, denominada camada de valência. Então, por definição, a regra do octeto, ela prevê que para o átomo adquirir estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, ou 2, caso apresente apenas uma camada. Então, essa é a regra do octeto, é uma regra bastante utilizada para explicar as interações interatômicas, certo? Existem exceções? Muitas, porém, essa regra ainda tem uma grande aceitação. Alguns exemplos. Nós temos aqui os gases nobres. Percebam que todos os gases nobres, com exceção do hélio, por ter apenas uma camada, todos os outros apresentam 8 elétrons na última camada, que é a chamada camada de valência. Essa é a definição de regra do octeto. Essa é a necessidade dos diferentes átomos, adquirir essa configuração na última camada. Daí, a necessidade de obter ligações químicas, interações com outros átomos, de modo que essa configuração aqui ela seja obedecida. Então, gente, nós temos aqui, por exemplo, o sódio. O sódio, número atômico 11, a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vejam que a última camada dele apresenta apenas um elétron. Evidentemente, não obedece à regra do octeto. Então, por ser metal, a tendência é que ele perca o elétron. Quando ele perder esse único elétron da camada de valência, essa camada 3s1, esse subnível 3s1, ele deixa de existir para o sódio. Então, a camada de valência agora vai ser essa aqui, sublinhada em vermelho. Você vai ter 2s2, 2p6, ou seja, teremos 8 elétrons na penúltima camada, que agora passou a ser a última. Então, vejam que o sódio agora ficou com uma carga mais, por ter perdido um elétron. E a última camada agora passou a ser essa aqui, com 8 elétrons, obedecendo assim a regra do octeto. Então, o sódio ele permanece com 11 prótons, mas agora ele tem apenas 10 elétrons, formando um cátion com carga mais 1. Então, essa é a necessidade do sódio, perder um elétron e assim obedecer à regra do octeto. Em relação aos tipos de ligações químicas, é importante salientar a diferença entre metais e ametais. Os metais, eles apresentam uma alta eletropositividade, ou seja, tendência em perder elétrons. Adquirem o octeto perdendo esses elétrons, estabilizando, formando íons denominados cátions. Já os ametais, eles apresentam uma alta eletronegatividade. A tendência deles é ganhar elétrons, certo? Quando eles ganham esses elétrons, eles se estabilizam formando estruturas chamadas de ânions, ok?
Aí nós temos, por definição, a primeira ligação química, que é a ligação iônica. É uma ligação feita entre um elemento metálico e um elemento não metálico. Olha aqui, o átomo de sódio, ele adquire estabilidade perdendo um elétron. O átomo de cloro adquire estabilidade ganhando um elétron. Nesse caso, vai ocorrer uma transferência de elétrons. O metal sódio perde elétron para o cloro, que ganha. Então, essa transferência, ela caracteriza uma ligação chamada de ligação iônica. Aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós temos o exemplo da ligação que dá origem ao sal de cozinha, o cloreto de sódio. O Na, veja que esse elétron aqui em azul, ele está sendo cedido para o cloro. O cloro, que na última camada tinha apenas 7, agora vai ter 8. E o sódio perdeu 1, porém se estabiliza com a penúltima camada completa. Beleza? Continuando, algumas características de substâncias iônicas. Como nós temos aí fortes atrações ocorrendo entre cátions e ânions, nós temos como consequência que toda substância iônica é sólida e forma um retículo chamado retículo cristalino iônico nas condições ambientes. Outra característica interessante é que os pontos de fusão e pontos de ebulição desses compostos são extremamente altos. Então, dificilmente você vai ter o sal na forma líquida ou gasosa, porque a ligação é muito intensa e para se adquirir temperaturas que quebrem essas ligações, são necessárias temperaturas muito elevadas. Por isso que dificilmente vamos encontrar compostos iônicos no estado físico líquido ou gasoso. Podemos ter dissolvidos em água, que é o chamado estado ou meio aquoso. E a ligação covalente? A ligação covalente é uma ligação feita entre ametais, ou um ametal e o hidrogênio. Enquanto a ligação iônica, a palavra-chave é a palavra transferência, na ligação covalente, a palavra-chave é a palavra compartilhamento. Compartilhamento de quê? De elétrons entre os átomos envolvidos. As substâncias são chamadas de substâncias moleculares. Então, sempre que você perceber no enunciado das questões a palavra molécula, composto molecular ou algo referente a estruturas moleculares, faça rapidamente uma relação com a ligação covalente, beleza? Então, nós temos o seguinte, nós podemos ter a seguinte situação. A gente pode ter, digamos, vamos supor que eu tenho um elemento hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um único elétron. Então, o hidrogênio, se ele se ligar com o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, nós vamos ver claramente que nem o hidrogênio, nem o oxigênio estão estabilizados, obedecendo à regra do octeto. O que vai acontecer? Nós vamos ter um compartilhamento de elétrons. Neste momento, a ligação química, os elétrons envolvidos, eles são dos dois átomos. Então, o hidrogênio que tinha 1, agora tem 2 elétrons. O oxigênio que tinha 6, agora tem 7. Esse aqui está estabilizado, esse aqui não. Mas, se esse elemento central se ligar a outro hidrogênio da mesma maneira, vamos perceber que o oxigênio agora ele vai ter 8 elétrons na última camada. E esse hidrogênio ficarão com 2, todos obedecendo à regra do octeto. Daí nós temos a origem ou a fórmula estrutural da água, né? Esses elétrons não ligantes, eles vão afastar as ligações químicas. Então, eles podem diminuir o ângulo entre essas ligações. A molécula corretamente desenhada da água, ela fica mais ou menos assim. Então, vejam que houve uma inclinação nas ligações químicas, causada por esses elétrons aqui não ligantes, beleza? Então, essa ligação aqui é chamada ligação covalente, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero poder ter contribuído de alguma maneira. Continue os estudos. Um forte abraço do professor Júnior.